Minha esposa dormiu com o meu irmão, na casa que eu coloquei no nome dela, e onde ele morava de favor. Essa frase sozinha já seria suficiente para deixar qualquer um sem chão. Mas o que me fez perder a fé de vez foi a cara de pau com que eles me olharam depois, como se eu estivesse sendo dramático, como se a culpa fosse minha, como se trair, mentir e depois tentar me gaslightar fosse só um detalhe. Naquela manhã eu fui até a casa onde eles moravam, sim, juntos, para buscar uns documentos que, por ironia, estavam trancados num armário no meu próprio quarto antigo. Abri a porta, entrei com minha cópia da chave e dei de cara com uma cena que não sai da minha cabeça até hoje. Os dois largados no sofá, com aquela intimidade de casal velho. Ela com a camiseta que eu comprei para ela em nossa lua de mel. E ele rindo alto de alguma piada besta que só os dois entendiam. Como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse o maluco da história. Minha vontade era explodir tudo, gritar, quebrar aquele silêncio cínico que tomava conta da sala. Mas não. Eu respirei fundo, peguei os papéis que precisava, fechei a porta e deixei os dois achando que tinham vencido. Foi nesse dia que eu decidi. Não ia me rebaixar. Ia vencer de outro jeito, com frieza, inteligência e usando exatamente a única coisa que eles não tinham: planejamento. Sabe aquela sensação de estar sendo feito de idiota por gente que você mesmo ajudou? Eu banquei meu irmão por anos. Ele perdeu emprego atrás de emprego, se meteu com gente errada, e mesmo assim eu mantinha ele debaixo da asa. E ela? Eu acreditava que era minha parceira. Contei meus sonhos, mostrei meus projetos, incluí ela em cada plano de crescimento que eu tinha. A casa era parte disso. Comprei no nome dela como proteção de bens, numa época que eu achava que confiança era prova de amor. Ingênuo demais. Eles me traíram com a mesma naturalidade com que se serve um café pela manhã. Mas em vez de me desesperar, eu comecei a montar meu tabuleiro. E cada movimento foi calculado com precisão. Eu sabia que eles achavam que estavam seguros, que nada ia mudar, que eu ia sumir, desaparecer, engolir a traição e seguir em frente como um bom otário. Eles só esqueceram de um detalhe. Quem tinha os contratos era eu. E olha, se você acha que essa história termina com briga, gritaria ou barraco, pode esquecer. Eu escolhi um final diferente. Um que envolve cartório, escritura, silêncio e o som maravilhoso de uma notificação judicial. Mas calma, a gente vai chegar lá. Antes, deixa eu te contar como foi que essa bomba toda começou a ser armada. E como eu, sem levantar a voz, virei o jogo de um jeito que eles jamais esqueceriam. Se você curte histórias de vingança estratégica, de reviravolta fria e bem pensada, já deixa o like agora. Compartilha com quem ama ver gente falsa se dando mal e comenta aqui embaixo. Você teria sangue frio para fazer o que eu fiz? A real é que essa história não começou com a traição. Começou lá atrás, muito antes, quando eu ainda era criança, e aprendi do pior jeito possível, que na minha família, o amor vinha com condições. Meu irmão sempre foi o protegido, o que errava e ainda ganhava prêmio. Eu era o plano B. O filho que não dava trabalho, mas também não chamava atenção. Sabe aquele tipo de criança que aprende a se virar sozinha porque percebe que pedir ajuda só atrasa os outros? Era eu, sempre tentando provar que eu merecia o mesmo espaço que ele ocupava sem esforço nenhum. Na adolescência, ele já colecionava confusão. Brigas, dívidas, sumiços. E adivinha quem os meus pais ligavam para dar um jeito? Isso mesmo, o filho responsável. O que não dava dor de cabeça. Eu sempre fui o porto seguro do caos alheio. Quando ele foi expulso do terceiro emprego seguido, quem bancou o aluguel por meses fui eu. Quando ele se envolveu com gente perigosa, quem pagou o advogado fui eu. E mesmo assim, quando eu reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ele é assim mesmo, você sabe. Ajuda o seu irmão. A verdade é que ele cresceu com a certeza de que sempre teria um colchão para cair. E eu cresci sendo esse colchão. E foi exatamente por isso que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de me apunhalar desse jeito. Quando conheci a minha ex-mulher, achei que estava começando um novo capítulo. Ela parecia ser diferente. Inteligente, divertida, me ouvia de verdade. Pela primeira vez, senti que tinha alguém do meu lado.
E não só em cima dos meus ombros. A gente começou pequeno, dividindo um AP alugado, ralando para pagar as contas, fazendo planos enquanto comia miojo na varanda. Eu confiava nela de olhos fechados. Inclusive, tanto que, quando comecei a crescer financeiramente, incluí ela em tudo. Nome dela nos contratos, decisões compartilhadas, parceiros. Pelo menos, era isso que eu achava, já com meu irmão. Bom, depois de mais uma de suas fases difíceis, deixei ele morar num dos imóveis que eu tinha investido. Nada no nome dele, claro. Só um acordo de confiança. Eu ainda acreditava que família era sagrada, mesmo depois de tanto tropeço. E ela concordou com tudo. Disse que era temporário, que ele precisava de um recomeço que não ia atrapalhar. Mas aí vieram os sinais, pequenos, sutis. Coisas que a gente ignora porque prefere acreditar que tá tudo certo. Risadinhas que não faziam sentido. Conversas cortadas quando eu entrava no cômodo, ela começando a sair mais sozinha. Ele mais vaidoso do nada. Uma vez, encontrei um copo no quarto de hóspedes que não devia estar lá. Outra, ele chegou com uma camiseta que era claramente minha e disse que ela tinha achado no armário e emprestado. Eu sentia o incômodo crescendo no peito, mas sempre engolia. Eu queria confiar. Precisava acreditar que, pelo menos agora, alguém estava do meu lado. A gota d'água veio quando um amigo em comum, sem querer, soltou: "Você é muito evoluído." Cara, se fosse eu, não deixava meu irmão tão colado na minha esposa assim. A frase ficou martelando na minha cabeça por semanas, até que resolvi fazer o que devia ter feito antes: observar, em silêncio, sem alarde. E foi assim que descobri tudo. Primeiro mensagens no computador dela, depois uma fatura de cartão com gastos estranhos em motéis no meio da semana, e por fim, uma câmera de segurança mal posicionada que, sem querer, captou mais do que devia. Eu não queria ver, não queria acreditar, mas vi. E a ficha caiu com um estrondo que ecoa até hoje. Eles estavam juntos, nas minhas costas, usando da minha confiança, vivendo da minha generosidade. Me senti burro, fraco, traído 2 vezes pelo sangue e pelo amor. E o pior de tudo, eles achavam que iam sair ilesos. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, deixei de tentar entender, justificar, consertar. E comecei a planejar. Eles nunca me viram bravo, nunca me ouviram gritar. Eu mantive o sorriso, os bons dias, as mensagens cordiais. Enquanto por dentro, eu ia desenhando o fim deles. Frio, lento e absolutamente legal. Depois que juntei todas as provas da traição, meu primeiro impulso foi explodir. Mostrar tudo. Escancarar na frente da família, dos amigos, de quem quisesse ver. Mas aí eu parei, respirei. Pensei: por que dar a eles o show que esperam? O escândalo só ia me desgastar. Eles, com a cara de pau que têm, iam se fazer de vítimas, inverter a narrativa, talvez até me pintar como desequilibrado. Não. Eu ia fazer do jeito certo, e no tempo certo, porque a minha vitória não ia ser barulhenta, ia ser cirúrgica. A primeira coisa que eu fiz foi reorganizar meus bens. Comecei a puxar os contratos, revisar cláusulas, conversar com advogados, discretamente. Lembrando, a casa onde eles moravam estava no nome dela, mas o terreno e a escritura do imóvel estavam vinculados a uma holding que eu controlei desde o início. Estratégia que aprendi na faculdade de administração e que, ironicamente, tinha sido pensada para proteger meu patrimônio de terceiros. Mal sabia eu que o terceiro seria a própria pessoa com quem dormia. E mais, o contrato de comodato que meu irmão assinou para morar ali, sem ler, estipulava que ele poderia ser removido a qualquer momento por descumprimento de regras. E adivinha o que constava no contrato? Proibição de coabitação não autorizada. Eu só precisei ajustar algumas peças. Uma conversa com o contador, outra com o síndico da associação do bairro, uns papéis assinados em cartório e pronto. A armadilha estava montada. Mas eu não tinha pressa. Deixei eles relaxarem, viverem a ilusão de estabilidade. Vi os dois postando fotos em festas, curtindo churrasco na piscina que eu mesmo paguei, usando o carro que estava no meu nome. Eles agiam como se tivessem vencido,
como se eu fosse só um capítulo antigo, descartável. E sabe o que mais doeu? Foi ver minha mãe dizendo que essas coisas acontecem, você tem que perdoar, afinal são só pessoas tentando ser felizes. Meus pais, os mesmos que me jogaram para escanteio a vida inteira, agora estavam tentando relativizar a traição, porque o coração não escolhe. Ela então chegou ao cúmulo de me mandar uma mensagem pedindo para eu não expulsar o... Seu irmão, ele já sofreu tanto, coitado. Coitado. A palavra que mais ouviram sobre ele e nunca disseram sobre mim. Eu era o que aguentava, o que resolvia, o que engolia seco. Nesse período, a tensão dentro de mim crescia como uma bomba relógio, mas por fora, serenidade. Eu falava com eles por mensagem, às vezes passava lá para pegar algo, só para manter a aparência. Eles achavam que tinham me dobrado, que eu estava tentando superar. Ela até teve a audácia de me mandar um áudio dizendo que um dia você vai entender que isso não foi pessoal. Como assim não foi pessoal? Me destruir emocionalmente, dentro da casa que eu construí com a pessoa que eu mais protegi no mundo, não foi pessoal. Eu segui em silêncio. Mas cada passo meu era um prego no caixão da farsa deles. Comecei a mover as ações legais com cuidado. Um aviso de encerramento de comodato aqui, uma notificação extrajudicial ali. Tudo feito com calma, sem alarde. E quando a data limite se aproximava, preparei o ato final. Fui pessoalmente até o local. Conversei com o oficial de justiça. Alinhei o dia da reintegração. Sim, reintegração de posse. Porque apesar do nome dela no contrato da casa, o terreno era meu. E o imóvel nunca foi regularizado no nome dela. Oficialmente, aquilo era meu. Tudo. E ainda teve mais uma camada. Eu sabia que eles iam tentar resistir, enrolar, talvez até pedir um tempo. Então fiz questão de marcar a reintegração para uma segunda-feira de manhã, bem cedo, quando eles menos esperavam. Quando estariam vulneráveis, cansados do fim de semana, sem nenhuma preparação. Eu queria o choque, o baque. E confesso, queria ver no rosto deles a mesma sensação que eu senti quando descobri tudo. No domingo à noite, mandei uma última mensagem educada para ela. Amanhã você vai entender que eu nunca fui o bobo da história. Ela visualizou. Não respondeu. Mas eu sei que dormiu mal. Na manhã da reintegração, acordei antes do despertador. O sol nem tinha dado as caras ainda, e eu já estava de pé, café na mão, coração acelerado. Mas não de nervoso. Era uma mistura esquisita de alívio com raiva fria. Eu sabia que aquele seria o último capítulo de uma história que me consumiu por dentro. E por mais que a vingança estivesse quase servida, a verdade é que ali, naquele silêncio da madrugada, eu só pensava numa coisa. Como é que eu cheguei até aqui? A dor maior não foi perder a mulher. Foi perceber que, por anos, eu fui o último a saber de uma história que já era piada nas entrelinhas. Sabe o que é você entrar num ambiente e sentir que todo mundo sabe algo que você não sabe? Que estão te olhando com pena? Que estão pesando se te contam ou não? Era isso. Colegas de trabalho, amigos em comum, até parentes. Aos poucos, fui descobrindo que muita gente já tinha percebido a intimidade estranha entre ela e meu irmão. E ninguém disse nada, porque no fundo, ninguém achava que eu era o tipo que reagiria. Eles me viam como o certinho, o bonzinho, o cara que aguenta tudo calado, e eu aguentei. Até demais. A pior parte de toda essa história foi o dia em que ela, depois de toda a sujeira, teve a coragem de sentar na minha frente e dizer que não foi traição, foi conexão, que as coisas simplesmente aconteceram e que ela não sabia como me dizer. Como se um relacionamento fosse um acidente de carro, como se o mínimo, a honestidade, fosse opcional. E ele? Ah, meu irmão. Esse fingiu arrependimento. Chorou. Disse que foi um erro, que estava confuso, que se sentia culpado. Mas aí, 3 dias depois, os dois foram vistos de mãos dadas no mercado da esquina, sorrindo, como se o mundo tivesse perdoado tudo. Foi nesse dia que eu rompi de vez. Que cortei qualquer resquício de vínculo emocional, não porque deixei de sentir, mas porque entendi que eles nunca sentiram nada por mim. Eu me tornei o meio, o facilitador, o coadjuvante da vida deles. E ali foi a quebra, o estopim, a hora em que a dor virou uma coisa diferente,
Não era mais tristeza, era uma clareza brutal, a consciência de que ninguém ia me salvar, que eu tinha que ser meu próprio resgate e que o único jeito de seguir era fechar aquele ciclo com dignidade. E dignidade, naquele caso, era vê-los colhendo exatamente o que plantaram. No dia da reintegração, estacionei a uma quadra da casa. De longe, vi o oficial chegando com 2 auxiliares e uma viatura de apoio. O caminhão de mudanças já estava agendado. Pago por mim, claro, porque até no despejo eu fui mais organizado do que eles. Quando tocaram a campainha, demoraram uns 5 minutos para abrir. E quando abriram, a cena foi tudo o que eu imaginei. Ela de roupão, descabelada, ele de bermuda com cara de ressaca. Quando ouviram as palavras desocupação imediata por reintegração judicial, ficaram paralisados. Ela tentava entender. Ele gaguejava, e eu do carro apenas observava. Uma vizinha se aproximou curiosa e escutou parte da conversa. Em menos de meia hora, o bairro todo sabia. Eles não entenderam como aquilo aconteceu. E eu só assistia, sem precisar dizer uma palavra, porque tudo já estava dito nos papéis, nas provas, nos erros deles. O mais simbólico foi ver as malas sendo jogadas para fora, as roupas desorganizadas, os objetos quebrando, tudo no mesmo lugar onde, meses antes, eles tinham rido juntos às minhas custas. Aquela piscina que eles curtiram como se fosse deles agora, servia de fundo para uma cena de expulsão digna de novela. Ela tentou me ligar 3 vezes. Ele mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo cruel. E pela primeira vez, respondi de forma curta, direta. Eu só fiz o que tinha que fazer. Aquele foi o momento em que a quebra emocional virou libertação. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. A parte mais irônica disso tudo é que eles ainda acreditavam que tinham algum tipo de controle. Mesmo depois da reintegração, ainda tentaram me enfrentar como se eu fosse o vilão. Postaram indiretas nas redes sociais, fizeram piadinhas sobre gente amarga que não sabe perder, e até tentaram me pintar como abusivo para justificar a traição. Eu observava tudo em silêncio. Eles estavam jogando xadrez emocional, e eu já tinha dado checkmate 3 jogadas atrás. A reintegração foi só o primeiro movimento. Eu tinha mais planejado. Antes de qualquer ação, contratei um advogado especialista em recuperação patrimonial e direito imobiliário. Expliquei tudo, com documentos na mão e um plano na cabeça. A casa estava no nome dela, sim, mas o terreno e a fundação haviam sido registrados através da holding que eu mesmo criei anos antes, uma camada jurídica que blindava meus bens em caso de separação ou processos. Tudo dentro da lei. Eu tinha pensado naquilo como precaução, mas virou minha melhor carta. Com isso em mãos, movi uma ação de nulidade parcial do registro, alegando vício de origem na escritura. Coisa técnica, complicada, mas funcional. Resultado, a justiça determinou que o imóvel devia voltar integralmente ao meu nome. E ela, sem renda comprovada e sem contrato formal, não pôde contestar. Um advogado dela até tentou peitar o caso. Durou 2 meses e desistiu. Quando a decisão saiu, o rosto dela na audiência por vídeo era puro desespero. Eu assisti em silêncio, câmera desligada, ouvindo ela balbuciar que isso não era justo. Justo? Justo era o que eu estava fazendo. Planejado. Sem dedo na cara, sem barraco, sem grito. Apenas estratégia e firmeza. E uma calma que assustava. Enquanto isso, o meu irmão tentava de tudo para se segurar em algum lugar. Pediu abrigo aos meus pais, e eles deram, claro. Mas eu também estava de olho nisso. Como a casa dos meus pais era vinculada a um financiamento que eu mesmo ajudei a reestruturar, e como o contrato tinha meu nome como fiador, bastou uma conversa com o banco e alguns ajustes para interromper o benefício de comodato que mantinha. O imóvel em condições especiais. Resultado, eles tiveram que refinanciar tudo de novo. A prestação dobrou. E como meu irmão morava lá sem contribuir com nada, bom, não demorou muito para o clima azedar, mas o golpe final ainda estava por vir. Eu tinha uma empresa pequena, mas sólida. E adivinha quem eu soube que estava tentando emprego no mesmo setor, tentando se aproximar de contatos em comum? Ela. A mesma que meses antes dizia que minha profissão era sem graça. Pois bem,
Montei uma estratégia delicada com base em reputação e rede de confiança. Fiz questão de que todos os parceiros soubessem da minha situação real, da forma como conduzi tudo, sem expor detalhes íntimos, mas mostrando a diferença entre agir com ética e passar por cima dos outros. Não precisei pedir que ninguém a bloqueasse. As portas se fecharam sozinhas, discretamente, silenciosamente. E enquanto isso, eu reconstruí a minha rotina. Troquei o carro, reformei o escritório, mudei meu visual, comecei a fazer terapia, voltei a treinar, conheci gente nova, gente leve, sem jogos. Pela primeira vez em anos, eu respirava fundo sem sentir um peso no peito. Eu tinha vencido, mas mais do que isso, eu tinha me reencontrado. Me lembro de uma noite, meses depois de tudo, em que eu fui jantar num restaurante que ela amava. Sozinho. Sentei na mesa de sempre, pedi o prato preferido dela. Um garçom reconheceu e perguntou se ela viria. Eu sorri e disse: ela já foi. Virada feita. Jogo limpo. Final limpo. E o mais bonito, eu nunca mais precisei levantar a voz. Nunca precisei me explicar. Quem quis saber, viu. Quem conhecia minha história, entendeu? E quem me subestimou e se aprendeu. A queda deles não foi imediata. Não foi aquele tombo cinematográfico de um dia para o outro. Foi lenta, dolorosa, quase poética. Primeiro veio a negação. Eles ainda andavam por aí como se nada tivesse acontecido. Ela tentando manter a pose de mulher empoderada, dizendo por aí que tinha se libertado de um relacionamento sem amor. Ele fingindo que estava recomeçando, postando frases de autoajuda como se estivesse se reconstruindo das cinzas. Só esqueceram de contar que foram eles que botaram fogo na própria casa. A verdade começou a bater quando os boletos chegaram. Sem o imóvel para morar e sem nenhum direito formal garantido, eles tiveram que correr atrás de aluguel. Só que ela estava com o nome sujo por causa de um cartão de crédito que estourou. Detalhe, um dos cartões adicionais que eu cancelei assim que finalizei o rompimento. Sem score bom, sem fiador, o único lugar que conseguiram foi uma kitnet, num bairro afastado. Ele, claro, não ajudava em nada, nunca ajudou. Já estava de novo sem emprego, e agora sem mim para resolver. Começaram as brigas. Um amigo em comum me contou, meio sem querer, meio querendo, que os vizinhos ouviam discussões quase toda noite, que ela vivia reclamando da vida, dizendo que tinha jogado tudo fora por um idiota que nem conseguia pagar a própria comida. E ele dizia que ela era ingrata, que antes dele ela não era ninguém. Olha só quem falando de gratidão. Enquanto isso, os meus pais, esses tiveram que encarar uma verdade que evitaram a vida toda. Pela primeira vez ficaram do lado errado da história. Quando souberam que meu irmão tinha perdido o último bico e estava morando de favor com ela num lugar minúsculo, tentaram me procurar. Mandaram mensagens, pediram para conversar, disseram que não sabiam de tudo, mas era tarde. Eu tinha aprendido que quem se cala diante da injustiça escolhe o lado do injusto. Não respondi. Só deixei o silêncio falar por mim. O mesmo silêncio que ouvi a vida toda quando pedia atenção, quando pedia reconhecimento, quando dizia que doía, a derrocada deles seguiu. Ela tentou fazer um curso online para se recolocar no mercado, mas não tinha nem notebook para estudar. Tentou voltar para a casa da mãe, que negou com todas as letras. Não vou bancar as escolhas que você fez. E ele andava pelos bares do bairro tentando vender serviço de frete com um carro emprestado. Um dia, mandou mensagem para um amigo meu pedindo vaga. O amigo só me mandou um print. Quer que eu responda ou ignoro? Eu só disse: faz o que achar certo. O que mais me marcou foi quando ela me ligou meses depois de um número desconhecido. Atendi sem saber quem era, e do outro lado só escutei: você tá feliz agora? A voz tremia. Tava com raiva, com dor. Mas não era por arrependimento. Era por orgulho ferido. Ela não estava arrependida pelo que fez. Estava amargurada por não ter conseguido o que queria. Estava em ruínas e não conseguia aceitar que eu estava melhor sem ela. Não, eu não estou feliz agora, respondi. Eu estou em paz. É diferente. Desliguei. Bloqueei. Nunca mais ouvi a voz dela. E a paz foi ficando mais forte,
Ela perdeu amigos, perdeu reputação, perdeu a estabilidade. Meu irmão virou peso morto. Ninguém queria contratar, ninguém queria dar chance. E a cada tentativa de recomeçar, era como se o universo lembrasse: você cavou isso com as próprias mãos. Enquanto isso, eu seguia. Fiz viagens, conheci novas pessoas, reatei com amigos antigos. E o melhor, sem precisar provar nada para ninguém. Porque quando a verdade vem, ela não precisa de holofote. Ela se impõe no tempo certo. E o tempo deles chegou. A minha maior vitória não foi despejar os dois, nem recuperar o imóvel, nem ver a ficha deles caindo, um boletim de cada vez. A minha maior vitória foi acordar numa segunda-feira qualquer, abrir a janela do meu novo apartamento e sentir que, pela primeira vez em anos, eu não devia nada a ninguém. Nem explicação, nem desculpa, nem perdão forçado. Era só eu, meu café quente e o som do mundo lá fora, como uma página em branco, esperando ser escrita de novo. Depois de tudo, eu escolhi o silêncio. Mas não aquele silêncio pesado de quem se cala por medo. Era um silêncio leve, de quem já não precisa se defender. Comecei a frequentar lugares novos, a sair com pessoas que nunca me conheceram como o irmão do fulano ou o marido da ciclana. Gente que me via como eu sou agora, um cara que sobreviveu ao próprio inferno particular e saiu mais inteiro do que entrou. A terapia ajudou, e muito. Foi lá que eu entendi que minha história não precisava de um final perfeito, só precisava de um ponto final. A terapeuta, uma mulher de fala mansa e olhar firme, me disse algo que ficou cravado na minha mente. Você não precisa vencer para provar que sofreu. Basta viver em paz para mostrar que superou. Aquilo mudou tudo, e eu comecei a reconstruir, por dentro e por fora. Reformei um dos meus imóveis e transformei num espaço de coworking. O projeto deu tão certo que em poucos meses já estava lotado. Investi em mim, fiz cursos que sempre quis, viajei para lugares que nunca tive coragem de ir sozinho. E numa dessas viagens, conheci alguém. Não foi como nos filmes, não teve música de fundo nem cena de cinema. Foi simples. Uma conversa num café, risadas, genuínas, um interesse sincero. O melhor tipo de conexão, aquela que nasce sem esforço. Ela não sabia nada da minha história, não fazia ideia do que eu tinha passado. E isso foi libertador. Com ela, eu podia ser só eu, sem o peso do passado, sem o título de traído, sem a sombra da mágoa. Só um cara vivendo o presente. E sabe o que mais me surpreendeu? Foi perceber que, mesmo depois de tanto trauma, eu ainda era capaz de confiar, de me abrir, de rir até a barriga doer. Isso para mim foi a verdadeira vingança contra tudo o que me fizeram. Continuar amando a vida. Continuar acreditando que dá para recomeçar, mesmo com as cicatrizes. Do meu irmão, nunca mais ouvi falar. Dizem que voltou a morar com os nossos pais, mas que o clima por lá é insuportável. Ninguém mais o trata como herói. Até meus pais, aos poucos, começaram a reconhecer que erraram. Mandaram mensagens, tentaram marcar encontros. Mas eu não tenho pressa. O perdão pode até vir, mas no meu tempo. Não mais no tempo dos outros. Porque agora quem dita o ritmo da minha vida sou eu. Ela sumiu das redes, apagou tudo. Ou talvez bloqueou. Sei lá, e sinceramente, não me importa. O ciclo se fechou. E não tem volta. Outro dia, passando pela antiga casa, agora alugada para uma família com 2 filhos pequenos, parei o carro por um instante. Olhei o portão, a fachada, tudo parecia menor. Como se aquele lugar tivesse perdido o poder que tinha sobre mim. Respirei fundo, sorri e segui meu caminho. Eu não queria vingança. Eu queria respeito. E já que não vieram por bem, eu construí com as minhas mãos, sem me sujar, sem revidar no grito. Só fiz o que tinha que fazer. E agora? Agora eu vivo. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que não vale a pena implorar por respeito onde só te enxergam como escada. Às vezes, a melhor resposta não é o confronto. É o silêncio, é o planejamento. É ver quem te feriu se afogando nas próprias escolhas enquanto você floresce onde eles apostaram que você murcharia. Eu não precisei gritar, nem bater porta.
nem baixar o nível. Tudo que eu fiz foi me levantar, sozinho, sem plateia. E quando a poeira baixou, eu ainda estava de pé. Mais forte, mais lúcido, mais livre. Eles perderam o que nunca souberam valorizar. E eu ganhei o que nunca souberam: oferecer paz. Se você chegou até aqui, me conta. Você teria sangue frio para fazer o que eu fiz? Ou teria perdido o controle no meio do caminho? Comenta aqui embaixo o que você teria feito diferente. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa de uma dose de justiça emocional. E claro, deixa o like se você curte ver gente falsa, recebendo o troco que merece. E não esquece de se inscrever no Reddit Entre Linhas. Aqui todo dia tem uma história real que parece roteiro de filme. E às vezes é até melhor. Nos vemos no próximo. E lembra, justiça boa é aquela que te devolve a alma leve.